A paz do Senhor, amados irmãos, presbítero Fábio aqui falando. Hoje nós estaremos iniciando mais um projeto da nossa Escola Bíblica Dominical e esse projeto é exatamente dar um suporte aos nossos professores e eu fiquei incumbido de estar uma vez por semana fazendo um vídeo para que a gente possa, de certa forma, estar equalizando os conteúdos que estarão sendo ministrados nas diversas classes, né? Então eu estarei fazendo ali talvez um resumo sobre cada tópico que nós estaremos estudando antecipadamente, né? Então o foco desse projeto são vocês, nossos professores. O objetivo é que a gente cresça junto, né? E eu peço sugestões, né? E peço também que os irmãos relevem qualquer barulho que esteja acontecendo durante esse vídeo, né? Barulho de passarinho, de criança correndo, de cachorro latindo, porque eu estou aqui na minha casa e eu não tive muito tempo para escolher um local assim que fosse mais silencioso. Amém, irmãos? Nós estaremos então dando introdução aqui ao livro de Neemias, né? Que é exatamente o livro que nós escolhemos para esse trimestre. E o meu objetivo nesse momento é estar fazendo um amparato, né, do contexto histórico para que os professores possam estar abordando isso durante a sua primeira aula, né, que ocorrerá agora no domingo. Né? Eu estou exatamente falando agora na nossa tarde de sábado, amém? Um dia anterior. Então o vídeo está sendo produzido assim num momento assim bem urgente em cima da hora. Peço que os irmãos relevem e utilizem o conteúdo da melhor forma possível, né? Nós estaremos estudando o primeiro capítulo do livro de Neemias. E lá a gente vai ter a oração de Neemias. E eu peço que os irmãos foquem nesse tema, né, na oração de Neemias. E que estejam talvez trabalhando junto com a nossa classe a questão do modelo de oração, baseada nessa oração de Neemias. Façam um link ali com a oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, e estejam trabalhando nesse foco. Fora isso, é importante que na primeira aula a gente possa fazer uma introdução ao livro de Neemias. E é exatamente com esse suporte que eu pretendo utilizar essa aula, né? Tendo em vista esse objetivo. Vamos falar um pouco então do contexto e como nós chegamos aqui em Neemias. Fazendo um breve relato histórico, né, começando de Davi até Neemias, irmãos, a gente tem aqui que em 1010 a.C. o reino era unificado com Davi. Então Davi morre, vem quem? Salomão. Salomão expande um pouco mais o reino, morre, quem vem? A divisão do reino, né? Então nós temos aqui Jeroboão e Roboão, e há uma divisão entre o reino, as 10 tribos do norte, formando Israel, e as 2 tribos do sul, formando Judá e Benjamim. As tribos do norte de Israel, elas foram destruídas pela Assíria em 722 a.C. Já no sul, eles continuaram um pouco mais independentes, né? E em 605, a primeira incursão babilônica em Israel, né? Em Israel não, em Judá. E aí eles levam uma leva de judeus cativos para a Babilônia, né? E há outras 2 levas finalizando em 586 a.C. Vale ressaltar, irmãos, por exemplo, aqui Jeremias ele permanece em Judá e é lá que ele profetiza, né? Inclusive Lamentações de Jeremias vai falar sobre esses acontecimentos. Já para os judeus que ficam na Babilônia, que são levados em cativos, nós vamos ter o profeta Ezequiel, que vai profetizar lá naquele momento, o profeta Daniel, por exemplo. Então eles permanecem ali 70 anos em cativeiro. Aí ocorre que a Pérsia, que é um reino ali oriental, ele vai e invade a Babilônia. E então, quando ele domina a Babilônia, no seu primeiro reinado ali do rei Ciro, né, ele vai então libertar os judeus que estavam em cativo e vai até incentivar para que eles voltem para as suas terras, né, e ali reconstruam o templo e o muro, né, a cidade totalmente. E aí a gente tem esses livros, né, que vão ser escritos nessa época, né, Esdras, Esther e Neemias. E observe que no livro de Esdras há a conclusão da construção do templo e possivelmente até mesmo do muro. Acontece que por algum motivo os muros se destroem, né, provavelmente samaritanos, e aí começa realmente a história de Neemias, né? Neemias ali no versículo 2 do livro vai falar que Anani, um dos irmãos ali de
de Neemias, da tribo de Judá, vai chegar e vai falar para Neemias, né, que os muros da cidade foram destruídos, né, as portas queimadas a fogo, e aí começa o livro de Neemias. Bom, recapitulando, né? O povo de Deus vivera no exílio por mais de 2 gerações, mas então o Império Persa invadiu toda a região e conquistou os captores de Judá, que eram os babilônios, né? A política externa da Pérsia de tratamento com os povos conquistados era diferente da dos babilônicos. A Babilônia removia os povos de suas culturas e tentava levá-los à assimilação de sua própria cultura babilônica, dos costumes babilônicos e até a religião. Já a Pérsia era diferente, né? Ela tinha uma política que permitia que os povos voltassem às suas terras, retomassem seus costumes e sua própria religião era mais, tinha uma liberdade maior, né? Então o povo de Deus se beneficiou disso, retornou a Jerusalém e começou a restaurar a sua nação, né? Então houve pelo menos 3 grandes grupos de pessoas que voltaram do exílio para Jerusalém. O primeiro e maior grupo seguiu sob a liderança de Zorobabel, né? Então a gente vai ver esse registro aonde? No livro de Esdras, né? Imediatamente após a emissão do decreto de Ciro, que lhes permitiram retornar lá no ano de 538 a.C., né? Esse grupo assentou-se em torno de Jerusalém, uma região agora que a partir de então era chamada de Judéia, né? E começou a obra de reconstrução do templo. Eles enfrentaram a oposição das pessoas que viviam em Jerusalém e arredores, e essa oposição, combinada com sua própria complacência, exigiu mais de 20 anos para a conclusão da obra da construção do templo, né? A atuação dos profetas Ageu e Zacarias foi fundamental para reconduzir o povo de volta a essa importante obra, né? O segundo grupo que retornou era menor, aproximadamente 2.000 famílias, né, sob a liderança de Esdras, já em 458 anos antes de Cristo, né? O templo já estava construído, é claro. Esdras era um escriba e sacerdote, e quando chegou à Judéia, encontrou o templo reconstruído, mas a vida espiritual do povo arruinada. Os israelitas casaram-se com pessoas das nações vizinhas e começaram a seguir os seus deuses em vez de permanecerem fiéis ao Senhor. Então Esdras confrontou o pecado do povo e chamou ao arrependimento, a remoção desses casamentos indignos ali, né? Então Neemias veio com um pequeno grupo de pessoas, a terceira leva, em 445 a.C., né? Mais ou menos essa data, para encorajar a reconstrução do muro de Jerusalém, que por algum motivo ali foi destruído novamente. O texto não vai especificar, né, como foi essa destruição. Observe que o muro ele foi destruído quando a Babilônia invadiu, mas quando Zorobabel voltou e trabalhou ali para a reconstrução do templo, provavelmente esse muro foi reconstruído. E então, quando Neemias vai, esse muro foi destruído, não sei por alguém, talvez os samaritanos, né? Então vem lá Neemias, ele vai lá para encorajar a reconstrução desse muro, né? Isso é contestável, é claro. Tem algumas versões que dizem que realmente essa vai ser a primeira construção do muro, mas eu acredito que seja realmente uma reconstrução de algo que foi construído ali no templo de Zorobabel, né? Então a gente tem ali que Neemias ele vai ter uma forte oposição do povo ao redor de Jerusalém, né? E ele foi bem sucedido, né, em guiar os judeus na reconstrução do muro ao redor de Jerusalém para proteger a cidade, né, o povo de Deus. Ele também confrontou o povo com seus pecados e chamou ao arrependimento e retorno para o Senhor. Depois dele, Deus também enviou o profeta Joel e o profeta Malaquias, né, para desafiar o povo acerca da sua iniquidade e encorajá-los a permanecerem fiéis ao Senhor enquanto esperavam sua salvação final. Amém, irmãos? Assim, nem todos voltaram para os seus lares, né? No exílio, a terra originária ali, por exemplo, Daniel continuou depois que Zorobabel voltou. Daniel continuou lá ainda um tempo, né? Daniel já era bem idoso, né? Por exemplo, continuou a servir o rei persa, né? Na época de Daniel teve visões, foi exatamente nessa época, né? Também Esther, né? Tornou-se rainha lá
do reino persa em 479 aproximadamente antes de Cristo. Os judeus já estavam livres para retornar. Ela permaneceu e foi rainha lá junto com outros judeus, né? Isso a Esté provavelmente está entre o primeiro e o segundo retorno de judeus, provavelmente ali entre Zorobabel e entre Esdras nós temos ali o acontecimento ali do livro de Esté, provavelmente nessa época, né? A história de vida mostra a mão de Deus operando ali nos bastidores do povo, né? Mesmo quando parecia que ele estava distante, Deus é soberano acima de tudo e ele cuida do seu povo, onde quer que esteja, né? Então a época do retorno e diáspora exibe um retrato coerente de um Deus que cuida do seu povo e o restaura eternamente, né? Quando eles se arrependem, é claro, né? Esse período também nos proporciona uma sensação de anseio por algo mais, né? Uma sensação de que Deus fará algo sensacional para finalmente redimir e restaurar o seu povo para sempre. Amém, irmãos? Então eu espero que eu possa ter ajudado aí os irmãos e os próximos vídeos aí que eu vou postar semanalmente terão um cuidado melhor, né? Uma preparação melhor para que eu possa estar ali municiando os irmãos com conteúdo. Amém? A paz do Senhor e que seja uma bênção.